E no borderline, a gente falou uma personalidade, mas com algumas coisas, uma coisa que me chamou muita atenção que você falou, essa sensação de vazio, Uhum, que eu imagino que seja uma angústia muito forte para qualquer um de nós, imaginando aqui sim. já me deu até em mim, a angústia. O risco desse paciente cometer suicídios, a ideação, o desejo do Uhum. suicídio, ele existe no borderline? Sim, existe. Eles podem ter tanto episódios de automutilação, porque eles usam isso como uma forma de regulação emocional, e aí essa automutilação ela pode se dar de diversas maneiras, né? Acho que a mais comum seria, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas cortes, Isso, em impulsos, pronto-socorro, sim. ou isso, em pronto-socorro é muito comum, é geralmente feito com lâmina de gilete, assim, de barbear. É, e eles podem ter uma ideação suicida crônica, que é algo muito preocupante. Por quê? Porque se a pessoa tem uma ideação suicida crônica, ela pode ter mais tentativas. Com mais tentativas, o risco de conseguir é maior. Então, isso é algo a se prestar muita atenção e que a gente precisa agir rápido e tomar medidas. Então, quando a gente está diante de uma pessoa que tem uma ideação suicida que é mais cronificada, que a gente chama, a gente orienta algumas coisas, né? Principalmente aí com a família. Então, a gente orienta o que a gente chama de medicação assistida. Então, Uhum. a medicação, a gente não pode ficar com o paciente, tem que ficar com os familiares. O paciente nem precisa saber onde tá, porque pode ser um risco em algum momento de impulsão. Ele tomar tudo, inclusive na intenção Isso, suicida. exato. Isso é um risco. Tá. E aí vai depender de cada caso. A gente também orienta, às vezes, produtos de limpeza muito tóxicos, né, a não ficarem aí à vista do paciente, objetos cortantes, e o acompanhamento regular. E esse acompanhamento, lembrar que o principal para o borderline é a psicoterapia. Assim, não tem nada melhor, nada com mais evidência que psicoterapia. A mais conhecida, a mais que tem mais evidência, na verdade, para o border, é o que a gente chama de terapia dialético-comportamental. Hum. Sim, não vou saber trazer muita coisa sobre ela, porque não é minha área, né? Na verdade, quem trabalha com isso são ou os psicólogos ou quem tem especialização em psicoterapia. Mas, assim, Perfeito. o que eu sei é que é uma terapia que tem uma estratégia de validação dos sentimentos da pessoa, né? Vai trabalhar aí as habilidades de administrar as suas emoções e modular o comportamento, né? Justamente para tentar minimizar esses riscos de não ter um comportamento o tempo inteiro suicida, de lidar com outras estratégias quando vier a frustração, que também foi algo até que eu esqueci de comentar, mas são pacientes que têm um baixo limiar à frustração. Qualquer coisa gera frustração. Isso. E isso é perigoso, porque num Sim, baixo sim. limiar à frustração, eles podem ter uma atitude impulsiva, né? Que pode fazer eles correrem um risco. Então, o trabalho da psicoterapia seria nesse sentido, de diminuir esses riscos, de eles lidarem com essas frustrações de uma outra maneira que não com comportamento autodestrutivo. Essa psicoterapia, então, ela terá uma função de quase conscientização da pessoa do que ela tem, de como, assim, de que ela basicamente, ó, calma, isso vai acontecer e a gente precisa ir. Você vai ser seu Isso. próprio freio, mais ou menos É isso. isso Bem, mesmo, porque até uma das partes aí do tratamento, né, do acompanhamento, é a gente psicoeducar o paciente frente ao diagnóstico dele. Então, você vai falar o que que é isso. desde a aceitação do diagnóstico a como lidar com aquilo. Isso, você vai explicar para o paciente o que que é esse transtorno, né? Como que ele se apresenta, por que que você tem esse tipo de atitudes. Então, você vai explicar tudo isso para o paciente, porque é importante ele se conscientizar mesmo, né? De que algumas atitudes dele vêm desse transtorno, e não como forma de não se responsabilizar, tá? Mas é porque isso é importante pro tratamento e acompanhamento mesmo. E essa participação da família também, habitualmente, com a psicanálise, com o psicólogo, com o psiquiatra, também vocês têm que trazer junto, né? Sempre, assim, é difícil a gente lidar em situações em que tem uma vulnerabilidade social, porque a família ajuda muito a gente com o tratamento e o acompanhamento desse paciente, justamente porque é a família que vai ser a rede de apoio,
né, Sim, geralmente. Então, que vai estar nos momentos aí em que o paciente tem essas frustrações ou essas instabilidades, né? E a família que vai ajudar a gente a diminuir os riscos. Então, com a questão da medicação assistida, de medidas de prevenção ao suicídio. E eu acho importante também a psicoeducação com a família frente ao diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas, né, não sabem o que que é esse transtorno e pode julgar de forma errônea as atitudes do paciente, né? Então, às sim. vezes achar que é frescura, que tá fazendo Pode até cena, piorar a que situação. isso. E vale dizer assim que pode ser difícil mesmo para a família, mas a gente precisa entender que são pessoas que estão em sofrimento, Entendi. sabe? E essa pessoa, você falou do suicídio, a automutilação, ela Uhum. também pode gerar riscos também de agressividade, aumento significativo dessa agressividade junto a familiares, junto a outras situações, às vezes, de picos dos sintomas? Pode, às vezes, as pessoas podem apresentar heteroagressividade. Aí, geralmente, vai ser em momentos dessas explosões, de raiva, em alguma briga, ou às vezes quando houve Essa um. frustração, às vezes, ainda mais em jovens, né? Então, é até isso que eu ia falar, né? Adolescente, então a mãe fala: não, você não vai sair. Pode ser um motivo de explosão, Quebrar o quarto término de inteiro. namoro na adolescência. Hoje tá assim muito comum assim esse comportamento autodestrutivo, que é algo muito preocupante. E eu digo preocupante, gente, porque assim, não é que você não possa sofrer por um término de namoro. Sofrer é Quem normal, nunca? mas Quem assim, nunca? isso, quem Ah, meu nunca? coração até ardeu aqui. Desculpa, Rafa, gatilho. Mas não dá pra toda vez de um término de namoro você ter um comportamento autodestrutivo. Isso é grave, né? Então a Sim. pessoa precisa se conscientizar dessa gravidade, porque essas frustrações, elas são corriqueiras, a gente se frustra o tempo inteiro na vida, todo dia uma frustração nova. Então por isso que é importante a gente saber lidar de outras maneiras. Sem dúvida. Agora, e quando que eu vou chegar para a família, porque eu imagino que vocês orientem também, quando é que é a hora de levar para um hospital numa situação de mais urgência, né? Um hospital. E aí eu sempre sugiro para quem já está na família, tal, já saiba qual hospital, qual Uhum. instituição você vai levar aquela pessoa para, né? Porque, né, infelizmente, não são todos os hospitais que vão ter uma estrutura psiquiátrica qualificada, Exato. imediata, inclusive. Então, como é que você fala, olha, nessa situação, ou naquela, o ideal é Uhum. hospitalar. Vamos lá. Ó, para levar para o hospital, a gente vai orientar algumas coisas. Então, se você tá numa capital, numa cidade grande, eu já orientaria os hospitais que têm um suporte psiquiátrico. Se você tá num lugar menor, você vai no pronto-socorro da sua cidade, que o médico é generalista ou clínico, precisa bancar esse primeiro atendimento. E aí vão ser em situações de risco. Então, risco de agressividade, risco de eh, autodestruição, né? Então seria o suicídio, risco de suicídio, risco de exposição social. Então, às vezes, uma pessoa que tá fazendo muito uso de substância, tá saindo na rua, ou saindo com várias pessoas, se expondo a risco de doenças ISTs. Então, são basicamente a partir de riscos. E aí, lá no hospital, é importante lembrar o seguinte: você vai levar para um pronto-socorro. Então, o pronto-socorro, ele vai tratar o seu sintoma agudo. Ali não é uma consulta psiquiátrica. Sim, Então, não vai ter tratamento de nada ali. Quando você for para lá, se você tiver numa situação de risco ou de uma angústia muito forte, de um sofrimento muito forte, você vai tomar uma medicação que vai te ajudar a aliviar a angústia naquele momento exato. É um específico. freio imediato, é um freio de Isso, mão. exato. Vamos supor que você tome a medicação e após um tempo aí da ação dela, você não melhore, você continue apresentando algum desses riscos. Pode ser que seja indicada a internação psiquiátrica, porque Certo. daí aí sim, a gente vai fazer um tratamento, né? Lembrando que assim, gente, a internação psiquiátrica, como qualquer outra internação hospitalar,
é traumática. Ninguém gosta de ficar internado em hospital. É ruim. Ficar internado em Sim. hospital é Não à ruim. toa a gente tem muitos Ponto. critérios para gerar essa internação, não é qualquer Justamente. um. Isso. Então a gente não sai internando assim. A gente sai se tiver critério, justamente. E a gente tende a fazer a internação mais curta possível na psiquiatria, porque é justamente para estabilizar e para o paciente seguir de forma ambulatorial, que é o mais importante, porque como é um transtorno crônico, não adianta eu deixar 1 ano a pessoa internada, porque quando ela sair, ela vai se deparar com a realidade de novo, vai se deparar com as frustrações da vida. Então, o tratamento, ele é para o resto da vida de forma ambulatorial, com esse acompanhamento semanal, né? Até esqueci de comentar sobre a terapia, ela é preconizada de uma forma bem intensiva, que seria por volta de 1 hora por semana individual e 2 horas por semana em grupo. Então, é bastante Em tempo. grupo, é em grupo de pessoas com a mesma doença ou familiares? Exato, ou pode ser os dois. Pode ser os dois, Sim, tá? exato. Então é bastante tempo de Sim, terapia por semana. E aí a gente vai se deparar aí com um corte socioeconômico, lógico, que não é todo mundo que vai ter condição, né, infelizmente de não, é. fazer isso. Mas esse é o ideal dos mundos que eu tô trazendo aqui.